Eu assisti a morte do meu pai. 4 dias em coma. Não era meu amigo, não era pai presente. Só que antes de entrar em coma, 30 dias antes, quando ele descobriu que tinha um câncer, ele mandou me chamar. Eu entrei dentro da sala do hospital. Ele olhou para mim duro e eu mais duro ainda olhei para ele. E ele falou: te chamei aqui porque eu não consigo mais cuidar da sua mãe. Eu disse: minha mãe tem um filho, pode deixar que eu cuido dela, porque ele pagava o aluguel dela. Eu disse: o senhor pode deixar que eu pago o aluguel da minha mãe. Mais alguma coisa? Ele falou: não, é só isso. Eu falei: boa sorte, e saí. Aquele velho esperou chegar na porta do quarto para abrir a porta. E quando eu coloquei a mão na maçaneta, ele falou uma coisa que eu esperei a vida inteira para ele falar e nunca me falou. Deixou para falar naquele dia. E eu não sabia que palavras tinham tanto poder. Palavras nos paralisam. Aquele velho me chamou de filho pela primeira vez. E quando ele falou filho, eu paralisei. Entrei em estado de choque. Eu não consegui ir para frente nem para trás, eu travei. Eu comecei a chorar compulsivamente. E ele insistiu: filho, volta aqui. E eu voltei andando, parecia que tinha chumbo nas pernas. E aquele velho fez uma coisa que ele nunca fez a vida inteira. Ele me deu um abraço. Se eu soubesse que abraço de pai era tão bom, eu tinha ficado abraçado com ele pelo menos umas 5 horas. Foi o único abraço que eu recebi dele. E aí, naquele dia, ele pediu para eu orar por ele. Eu orei e saí. E depois só fui ver ele quando ele entrou em coma. E por que eu fui ver ele? Porque ele entrou em coma gritando meu nome. A família, que nunca deixou eu chegar perto dele, saíram procurando. Na época não tinha celular. Me descobriram, eu estava pregando na cidade de Registro, estava no início do meu ministério. E aí eu voltei e cheguei lá 6 horas da manhã no Hospital Beneficente Santo Antônio. Entrei no quarto onde ele estava e um homem que se apresentou como meu irmão saiu. Eu olhei para o meu pai, estava ele lá em coma. O médico, o Dr. Mário, entrou. E eu falei: doutor, meu pai está com o olho aberto. O olho dele vai de um lado para o outro. Mas eu passo a mão em cima do olho e ele não enxerga. Ele disse: pois é, isso é uma característica de quem está em coma. A pessoa não é cega, mas não enxerga. Meu pai não era paralítico, mas as pernas dele não funcionavam. Meu pai não tinha tido um derrame, nem um AVC, mas as mãos e os braços não funcionavam. Meu pai não era mudo, mas não saía nenhum som da boca dele. A única coisa que funcionava eram os ouvidos. Chegou a hora da morte, vim buscar ele. E eu senti a morte chegar. O crente pentecostal é meio louco, né? A gente é meio sensitivo, a gente percebe. O mundo espiritual, ele é real para nós. E eu senti a morte chegar para levar o velho. E eu falei: Deus, o que é isso? O senhor disse: a morte. Eu disse: para onde ele vai? Olha a cara dele. Meu pai estava com uma cara de monstro. Ele foi envergando o rosto, um rosto de terror. Eu me assustei. E eu falei: ele vai para o inferno. O senhor disse: salva ele. Eu falei: como? Prega. O ouvido funciona. Eu puxei a cadeira e sentei. Fui no ouvido dele. O que ele não ouviu a vida inteira, ele escutou em 40 minutos. Comecei em Gênesis, fui ao Apocalipse, voltei 2 vezes. Fiz a confissão de fé, fiz tudo aquilo que nós aprendemos. E depois que eu fiz, não tinha reação, porque ele está em coma. Nada funciona. Mas o meu desespero em ver que ele estava indo para o inferno foi tão grande que eu agarrei a mão dele e falei: Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal de que funcionou. Quando eu abri o olho, escorreu uma lágrima do canto do olho dele. Ele com o olho aberto, escorreu uma lágrima. E Jesus falou: já é meu. Meu pai morreu 2 minutos depois. Chegou no céu cheirando fumaça, mas chegou lá. Tem uma promessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.